Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu quero falar mais sobre a guerra espiritual. Já falei algumas vezes aqui que estamos numa guerra espiritual e a Bíblia nos diz isso em 2 de Coríntios 10, 3 e 4. Apesar de andarmos no mundo físico, não lutamos nele. As armas da nossa luta não são físicas, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Eu sei que existem várias correntes religiosas que não acreditam na guerra do mundo do espírito, e até mesmo algumas correntes do cristianismo que ignoram essa guerra ou tratam ela de uma forma distante da nossa realidade. Mas a verdade é que essa é uma guerra real e diária, e acontece o tempo todo. É uma guerra pelas almas e pelos corpos dos seres humanos. Uma guerra muitas vezes travada nas nossas mentes. Eu falei disso na live Lutar a Guerra Espiritual, de 27 de junho desse ano. Mas esses dias eu estou lendo um livro muito interessante do C.S. Lewis, chamado Cristianismo Puro e Simples. E ele me levou a pensar novamente sobre esse assunto, porque num determinado capítulo, o C.S. Lewis fala sobre o dualismo, que é a crença que existem dois poderes, o bem e o mal, lutando entre si. Mas Lewis esclarece bem o tema ao analisar as bases do dualismo, e ele discorda da afirmação de que existem duas forças iguais combatendo para ver quem vence. Ele diz que o poder criador de Deus, o bem, é na verdade a essência de tudo, porque é o único poder capaz de criar. E o mal precisa usar o que foi criado pelo bem para pervertê-lo. É assim que ele se sustenta, porque ele não cria, apenas perverte o que já foi originalmente criado. Então chegamos à conclusão que o maligno, o poder do mal, não tem poder para criar. Ele não cria a maldade, ele apenas usa a maldade para estragar o que é bom. E, infelizmente, nada disso foi apresentado nos escritos do Antigo Testamento. Por isso é que o Novo Testamento e a história de Jesus são a base sólida do cristianismo. Apesar de existirem muitas escrituras no Antigo Testamento que falam sobre Jesus, descrevem a sua vinda, sua missão, só no Novo Testamento, através das declarações do próprio Jesus, é que nós começamos a ter uma ideia clara dessa guerra espiritual. Foi ele que veio como um homem para nos convocar para essa guerra contra as forças do mal que estão sabotando a sua criação. E como o Rei Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, ele teve uma missão ainda maior, que foi a de libertar toda a humanidade da dívida contraída por Adão. Porque Adão escolheu desobedecer a Deus e rendeu o seu direito ao mundo para aquele que o tinha convencido, o anjo caído. E foi assim que a humanidade e todos os descendentes de Adão perderam o direito a tudo que foi dado a eles pelo Criador. Eu expliquei bem essa história naquele vídeo A Irritante Exclusividade do Cristianismo. Quem não viu deveria ver, é um dos meus favoritos e esclarece bem esse tema. Por isso, a guerra espiritual não é tratada de forma clara no Antigo Testamento. Lá encontramos apenas a luta do homem contra o pecado, o seu esforço em seguir a lei de Moisés para conseguir a aprovação de Deus e alcançar a sua redenção. Mas quando Jesus veio, ele desmascarou toda essa farsa e o engano do inimigo. Escancarou a guerra espiritual e nos convocou a combater. Fomos recrutados para sermos as forças especiais de Deus na luta por esse mundo. Não uma batalha de um reino contra o outro, um império lutando contra o outro. Não são forças iguais, nem reinos iguais. Nós lutamos pela restauração do reino de Deus aqui na terra. Mas se essa guerra é tão importante, por que ela não é citada no Antigo Testamento? Por que o mal não foi desmascarado antes? Porque antes de Jesus, o homem não tinha poder para lutar contra ele. Como eu já disse, a humanidade era refém do inimigo de Deus. Eu fiz uma rápida pesquisa na concordância bíblica
E a palavra diabo não aparece nenhuma vez no Antigo Testamento. Satanás é mencionado uma vez no primeiro livro de Crônicas, depois aparece na história de Jó, é citado uma vez no Salmo 109,6 e em 2 versículos de Zacarias 3. Pronto. Mas no Novo Testamento existem inúmeras citações dessas palavras e a maioria delas feitas pelo próprio Jesus. Porque ele veio para expor e derrotar aquele que estava sabotando o seu reino aqui na terra. Ele já o tinha expulsado do céu e disse isso aos seus discípulos. Em Lucas 10:18 ele falou: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Mas o poder de lutar contra o inimigo da nossa alma nos foi dado por Jesus. Ele disse aos seus discípulos em Lucas 10:19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, nada vos fará dano algum. Então foi Jesus que nos convocou para essa guerra, nos deu poder e nos equipou para lutar. Essa é uma das principais razões porque a sua pregação é tão combatida, tão deturpada e tão aguada. Até a própria igreja se encarregou de esfriar a mensagem. Eles voltaram lá para o Antigo Testamento, retomaram a luta contra o pecado, as ofertas, os sacrifícios, redefiniram os mandamentos, ressuscitaram a culpa e a condenação, ou seja, deram ouvidos ao enganador e voltaram a aprisionar o homem à antiga lei. Mas na sua carta aos Colossenses, Paulo escreveu no capítulo 2, versículo 14, que Jesus riscou o escrito da dívida que havia contra nós na lei, que nos condenava, e pregou na cruz. A mensagem de Jesus não é de pecado, condenação e lei, é uma mensagem de perdão e uma convocação para lutar na sua guerra. Ele te recrutou não para você ficar lutando contra si mesmo, tentando se melhorar. Ele te libertou para você ajudar a derrotar um inimigo comum e libertar outros. Nós somos as forças infiltradas de Deus nas linhas inimigas desse mundo. Os soldados que caminham pelos campos minados dentro do território inimigo para libertar aqueles que estão presos de corpo e alma. E essa libertação que nós oferecemos não é temporária, até você pecar de novo e ser condenado ao fogo do inferno. Não. Nós entregamos a mesma libertação que recebemos de Jesus, é eterna e incondicional. Porque a salvação de uma pessoa não depende do seu bom comportamento, nem do seu esforço em fazer o que é certo, como Paulo explicou claramente na sua carta ao Tito, Tito 3,5, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ou seja, Jesus nos salvou por amor, nos limpou da sujeira, nos renovou com o poder do seu Espírito Santo, como ele disse lá em Atos 1,8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E aqui estamos nós, nos confins da terra, para fazer o que ele nos chamou. Foi para isso que ele nos salvou e nos convocou, para lutar na sua guerra espiritual, não para ficar fazendo reuniões de autoajuda, sessões de autoavaliação e aquela interminável busca pela paz interior. Você não precisa de autoajuda, você precisa de Cristo ajuda. Não precisa de buscar um autoaperfeiçoamento, precisa deixar Deus te aperfeiçoar. Jesus não te resgatou do inferno e da morte para você ficar se tratando numa banheira espiritual de renovação cósmica, buscando receber energias do poder que emana do universo. Desculpem se às vezes eu falo um pouco meio seco, mas nós somos convocados para uma guerra, sinto informar. É claro, você tem a opção de desertar, como todo bom covarde, mas o que você precisa fazer mesmo
é 2 Timóteo 2,3. Sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Lutar, aguentar os perrengues. Ah, mas para quê? 2 Timóteo 2,4. Nenhum soldado em serviço perde tempo com os negócios dessa vida, porque quer agradar aquele que o alistou para a guerra. Quem aqui já assistiu o filme O Resgate do Soldado Ryan? É um filme de guerra com o Tom Hanks, tem umas cenas bem violentas, mas vale a pena assistir, tem ótimas mensagens. Eu não vou contar o filme aqui para não estragar para quem ainda não viu, mas é a história de um pelotão de soldados americanos na Segunda Guerra Mundial que vai resgatar da linha de frente um soldado chamado Ryan. E eles passam por situações extremamente difíceis, perdem alguns homens, e num determinado momento o capitão encarregado da operação fala: é melhor esse tal de Ryan valer muito a pena ser resgatado. E esse é o sentimento que nós devemos ter com relação ao sacrifício que Jesus fez por nós. Porque ele passou por coisas muito pesadas, que nenhum de nós iria conseguir passar, e coisas que nenhum de nós nem imagina, como ficar 40 dias no deserto sem comer nem beber e depois encarar o diabo para ficar te irritando. Ou ter que passar 3 dias e 3 noites no inferno. Isso nem passa pela nossa mente. E o inferno você nunca vai ter que experimentar graças ao sacrifício de Jesus. Então, realmente, nós temos sempre que nos perguntar: será que eu estou fazendo valer a pena o sacrifício que Jesus fez por mim? O que eu estou fazendo com a vida que Ele me deu? Não estou falando isso para te colocar em condenação, te deixar sentindo mal. Eu já li para vocês o Romanos 8,1. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E a verdade é que nenhum de nós é digno do que Jesus fez por nós. E nunca vamos ser, não importa o esforço que você faça, seja pouco ou muito, você nunca vai conseguir retribuir. Mas Ele não quer retribuição. Jesus espera reconhecimento. Ele sabe que você nunca ia conseguir pagar o que Ele fez por você, e Ele nunca vai te cobrar, porque Ele fez por amor. Mas Ele vai ficar muito feliz em ver que você tenta fazer o seu melhor para Ele e pelos outros. Não fazer o seu melhor para si mesmo, para se aperfeiçoar, se melhorar, se apresentar puro perante Ele. Porque quem vai te lavar para te apresentar a Deus é Jesus. Foi isso que escreveu o apóstolo Judas, não o Iscariotes, lá na sua carta de 1 capítulo, Judas 24. É Ele que é poderoso para te guardar de tropeçar e te apresentar alegre e limpo diante de Deus. Então o que Jesus quer é que você reconheça o que Ele fez por você, demonstre o seu amor por Ele, compartilhando com os outros o presente da vida eterna. E como é que você faz isso? Dando a eles o que você recebeu de graça, o sacrifício de Jesus, ensinando as pessoas que o mais importante é reconhecer o que Jesus fez por elas, reconhecer que só Ele pode nos salvar, não nós mesmos, seja através de qualquer fórmula que tenham inventado, ajudando as pessoas a entender e aceitar o sacrifício de Jesus como o maior e mais importante presente das suas vidas. E depois que receberem esse presente, tente ensinar as pessoas a darem a outras pessoas. Essa é a nossa missão, essa é a nossa luta. Ganhar outros para ganhar outros e chegar no céu levando um monte de gente. E ensinar as pessoas a não se preocuparem com si mesmas perante Deus, mas se preocuparem em levar outros até Ele. Eu sei que já falei isso aqui antes de algumas maneiras diferentes, mas nunca é demais. Porque muitas vezes nós ficamos tão envolvidos com a nossa vida, os nossos problemas, a situação mundial, as dificuldades do dia a dia, escutando as acusações do inimigo da nossa alma dentro da nossa cabeça, as nossas próprias dúvidas, inseguranças, frustrações, e aí ficamos nos preocupando com nós mesmos, se estamos indo bem. E o inimigo se aproveita disso e tenta te convencer
de que você tem que fazer mais para ser melhor, porque afinal de contas você é isso e é aquilo, e pisou na bola aqui, fez aquilo errado, e lá vem ele massacrando a sua autoestima, te convencendo de que você precisa melhorar muito para Deus te amar mais. Uma baboseira enorme que só serve para tirar o foco da luta espiritual e da verdadeira necessidade de salvar as almas das pessoas, que é o maior medo do inimigo de Deus, perder os seus escravos. Por isso, libertar as pessoas é o mais importante. Você não vai brilhar no céu porque ficou se esfregando e se limpando aqui na terra e polindo a sua imagem. O que disse o profeta Daniel no último capítulo do seu livro, Daniel 12:3? Aqueles que ensinam a justiça a muitas pessoas brilharão como as estrelas sempre e eternamente. E o que falou o rei Salomão, o homem mais sábio que existiu, lá em Provérbios 11:30? O fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Ganhar almas? Como é que você ganha almas? Para ganhar dinheiro existem muitas maneiras diferentes, mas almas? Como é que você faz isso? Você vai lá no meio do território do inimigo e enfia o pé na porta do inferno, liberta um dos seus prisioneiros, leva ele embora com você, alimenta, ensina, treina, para ele fazer o mesmo com outros. Estou falando espiritualmente, não fisicamente. Não estou falando para você resgatar os moradores de rua, levar para casa, alimentar e cuidar. Esse é outro ministério muito importante, muito valioso, mas é o de cuidar do corpo. O que eu estou falando aqui de almas. Porque o corpo vai morrer, mas a alma é eterna. E ela pode ter uma vida eterna ou sofrer a morte eterna. Eu falei disso aqui, Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, a de Jesus. Sobre esses não tem poder a segunda morte, a morte eterna, a morte espiritual. Essa é que é a guerra. Não interessa quem acredita ou não, quem concorda ou não. Se Jesus falou que é, então é. E o poder que ele nos deu foi para derrotar as forças do inimigo e libertar as almas aprisionadas. Não para ficar tratando dos seus próprios problemas. É claro que Jesus quer te ajudar a resolver os seus problemas, curar suas feridas, confortar seu coração e fazer fácil para você viver aqui na terra. Mas essa não é a sua missão, se ajudar. Ele te libertou da dívida com a lei, te limpou espiritualmente, te deu o poder do Espírito Santo para quê? Para você ficar todo feliz, seguir a vida e o resto do mundo que se exploda? Não. Foi para você enfiar o pé na lama, pegar as armas espirituais e entrar na guerra. Libertar as almas aprisionadas e fazer delas novos soldados que vão lutar nas linhas do inimigo e sabotar os planos dele e libertar mais almas. E cada vez que você para um momento para orar, para se comunicar com Deus, você está se conectando ao quartel-general, recebendo instruções, recebendo força, renovando o seu poder celestial para lutar essa guerra. E essa é outra parte muito importante da luta. Todo soldado numa guerra tem que parar em algum momento para se alimentar. E na nossa guerra espiritual, nós também precisamos nos alimentar. Espiritualmente, precisamos nos fortalecer o nosso espírito. E o inimigo também sabe que você precisa disso, desse tempo de renovação, de fortalecimento. E é por isso que ele se esforça tanto para evitar que você se fortaleça em Deus. Acho que cada um aqui já sentiu fraco por ficar algum tempo sem se conectar a Deus. O inimigo primeiro se esforça para evitar que você seja salvo, que você conheça Jesus. Ele tenta te impedir de aceitar Jesus como seu Salvador e de renascer espiritualmente. Porque você nasce de novo. Como Jesus falou para o Nicodemos lá em João 3,3, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como Paulo escreveu em 2 de Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Quando você recebe Jesus, você nasce de novo.
E se o inimigo da sua alma não puder impedir o seu renascimento espiritual, ele vai se esforçar ao máximo para que esse novo bebê não cresça. Ele tenta evitar que esse bebê se alimente, que desenvolva até a estatura de um cristão adulto e se torne um verdadeiro soldado do exército de Deus. Porque aí você é uma ameaça aos planos dele de sabotar o reino de Deus aqui na terra. Como é que Paulo falou em Efésios 6, 10 a 18? Eu vou ler a versão atualizada, nova tradução na linguagem de hoje. Tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra forças espirituais da maldade que dominam completamente esse mundo de escuridão. Por isso, peguem toda a armadura de Deus e assim, quando forem enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e lutar até o fim, continuando firmes sem recuar. Estejam preparados, usando a verdade como um cinturão, a justiça como uma couraça, calçando os pés com o Evangelho para anunciar as boas novas por onde forem, levando sempre o escudo da fé para se protegerem das flechas de fogo do inimigo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Façam tudo isso orando sempre a Deus e pedindo a ajuda dele. Muito bacana, né? É a descrição da armadura espiritual que você precisa usar para lutar essa guerra espiritual. Olha só, vamos dar uma analisada nessa armadura. Cinturão da verdade, você fala sempre a verdade, porque isso segura toda a armadura no lugar, você não se compromete, não compromete sua convicção e não tem nada a temer. Couraça da justiça, faz sempre o que é certo e justo. Isso vai te proteger como uma couraça, você não precisa temer acusações falsas, notícias falsas, porque tenta sempre agir da maneira certa. Calçar o Evangelho. Você estuda a história de Jesus, as mensagens dele, e isso vai proteger os seus pés por onde você for. E as suas pegadas vão ser a impressão do Evangelho. Ou seja, você leva a mensagem por onde você anda. O escudo da fé, esse é batata. Você tem que ter fé e ela tem que funcionar como um escudo. Toda vez que o inimigo te der uma flechada, sua fé tem que segurar. Qualquer que seja a origem do ataque espiritual, flechas de preocupação, medo, insegurança, angústia, ansiedade, qualquer notícia ruim que vier para te acertar, sua fé tem que segurar. Capacete da salvação é aquela certeza inabalável dentro da sua cabeça de que Jesus morreu por você e você vai para o céu, aconteça o que acontecer. Se o inimigo der uma paulada de dúvida na sua cabeça, o capacete da salvação tem que segurar. Se tudo der errado, eu vou para o céu. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, essa é a única parte da armadura que é uma arma de ataque. A palavra de Deus, o poder que existe nas Escrituras, na Bíblia, esse poder é comparado a uma arma de ataque espiritual. Paulo escreveu em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela pode dividir a alma e o espírito e discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando você confronta uma situação com a palavra de Deus, ela fica clara, sem nenhuma dúvida. Se você enfrentar um inimigo da sua alma com ela, ele pode até tentar manipular e deturpar a palavra, mas não vai conseguir resistir ao poder que ela tem. E sabe por quê? Porque a palavra é Jesus. João 1, versículo 1 e 14, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós como Filho de Deus. Então essa última parte da armadura é a mais importante, porque é a sua arma de ataque. E quanto melhor você souber usar essa arma, mais vai poder atacar o inimigo.
Então estude as histórias da Bíblia, leia os evangelhos, aprenda a manusear essa espada e tente mantê-la sempre afiada. Mas mesmo que ela não esteja bem amolada e não seja um bom espadachim, se precisar, usa ela como porrete, mas não deixa de atacar o inimigo da sua alma. E uma coisa muito boa sobre aprender a lutar nessa guerra espiritual é que à medida que você se fortalece, treina e luta para libertar os prisioneiros das forças do mal, você descobre que nesse processo acabou se fortalecendo para enfrentar as suas próprias batalhas. Ao treinar para lutar pelos outros, você se fortaleceu e aprendeu a lidar melhor com as suas próprias dificuldades. E não interessa que tipo de cristão você é, não importa qual a sua denominação, se é católico, apostólico, ortodoxo, anglicano, batista, metodista, presbiteriano, pentecostal, quadrangular ou sem igreja nenhuma, qualquer um que for o seu tipo de cristão, desde que você acredite no Deus único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que enviou seu Filho Jesus para morrer pelos seus pecados, desde que você leia e siga a Bíblia Sagrada, aquela que começa lá no Gênesis, termina no Apocalipse, não importa a versão ou tradução, você é um soldado nessa guerra. Eu sempre tento ler versões diferentes. Tem aqui uma versão católica de 1933, traduzida pelo padre Marcos Soares. São vários volumes. Tenho a tradicional edição da Barça da Bíblia Sagrada, todo mundo conhece. Tem também a nova Bíblia Pastoral, essa aqui está com umas letrinhas pequenas, é mais difícil de ler, mas funciona do mesmo jeito. Tem a edição em inglês da versão King James, tem quase todas as traduções do João Ferreira de Almeida, a Thompson, né, contemporânea, revista corrigida, atualizada, nova tradução na linguagem de hoje. A que eu estou lendo agora, nova versão transformadora, tem a nova versão internacional. Tudo isso, para quê? Para mostrar que eu sou estudioso? Não. Tudo isso para mostrar o seguinte: não interessa que Bíblia você está lendo, desde que você esteja lendo, acreditando nela e no que está escrito sobre o seu Deus e Pai. Todas elas contam a mesma história. E nós, cristãos, não temos que ficar apegados a detalhes particulares da nossa denominação. Temos que colocar Deus acima de tudo e lutar pelo reino dele. Mesmo que muitos ensinamentos da Bíblia possam parecer estranhos para o mundo de hoje, vale lembrar o que Jesus disse em João 17:16. Eles não são desse mundo, como eu também não sou do mundo. Nós não somos desse mundo. Um dia, no futuro, Jesus vai estabelecer o seu reino aqui na terra, aí nós vamos nos sentir em casa aqui. Mas, por enquanto, como Paulo disse em Hebreus 11:13, somos estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Estamos lutando para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Então não desanima com a sua luta do dia a dia, e muito menos com a luta espiritual que nós temos que travar por nós e pelos outros. A recompensa que Deus tem guardada para nós é muito maior do que você pode imaginar. Posso citar de novo Romanos 8:18? Para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós vai ser revelada. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.